Então, nós estamos perdendo todos os dias, quando os governos deixam de reconhecer em termos salariais, também em termos de dotar esta polícia de profissionais e de aparato que ela precisa, nós estamos dizendo que nós estamos perdendo. Não estou fazendo aqui uma defesa dos delegados nem dos profissionais. Estou dizendo que nós, enquanto população, estamos perdendo. Com tanto desprezo que tem sido regra, praticamente. Então, por isso mesmo, e dada essa preocupação, e todo o noticiário não pode se resumir, embora seja importante, claro, o Covid, eu fiz questão de trazer ao programa a doutora Raquel Galinatti. Quem é ela? Ela é a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, e é com ela que a gente vai conversar sobre isso agora. Bom dia, doutora Raquel. Bom dia. Bom dia para todos os ouvintes que estão aqui nos assistindo com um tema tão relevante e importante que é a segurança pública. Há alguma correção a ser feita no que eu disse ou é isso mesmo, doutora? Não, infelizmente o cenário ele é dessa forma. Ao longo desses mais de 28 anos, esses governos temporários que passaram pelo estado de São Paulo não priorizaram a segurança pública da população. O descaso do governo é tanto que hoje a gente pode ver que temos um déficit que ultrapassa 14 mil policiais. A abertura de concursos para reposição de policiais é muito morosa. E quando existe o concurso, pior ainda é a nomeação desses policiais. Por exemplo, hoje a gente tem concursado, aprovado para as carreiras policiais, tanto de delegado, investigador, agentes policiais, que ainda não foram nomeados, e concursos datados em 2017. Então, existe uma irresponsabilidade, uma incompetência na gestão da segurança pública. E a gente não pode admitir que a população que está no estado mais rico da federação esteja, assim, em uma sensação constante de insegurança, pois a partir do momento que você não investe em segurança pública, você não dá a certeza do castigo para aquele criminoso. Quando você não tem policiais suficientes para investigar, para coibir e combater a criminalidade, o crime organizado, aquele que comete o crime, ele não tem a certeza do castigo. É algo que você deixa a população desprotegida, em contrapartida, deixando a criminalidade, os criminosos ali sem a punição adequada. Mas o que acontece é isso, a sensação de insegurança é tamanha, pois a polícia ela não consegue dar conta de investigar todos os crimes de forma adequada. E o policiamento ostensivo preventivo, que no caso é a atribuição da polícia militar, muito menos. Pois quando a pessoa ela sai na rua, olha só que interessante, quando a gente não sai temerosa, temendo ser vítima de um crime de homicídio. A gente tem medo é ser vítima de um crime de roubo, de latrocínio, até mesmo as mulheres estupro. Então, esses são os índices que a gente vê, roubo de automóvel, sequestros relâmpagos, esses são os índices que cada vez estão aumentando de forma significativa. Aí no interior, por exemplo, até um tempo atrás não existia explosão de caixas eletrônicos. Hoje a gente vê que essas quadrilhas elas estão migrando e indo para o interior. E a solução, qual seria a solução? Contratar policial, nomear os policiais, dar um salário adequado, uma estrutura adequada de maquinário, de armamento, de viaturas, coletes balísticos. Ainda existem policiais aqui no estado de São Paulo, cerca de 30%, que não tem colete balístico. Colete balístico é um dos instrumentos necessários para que você possa exercer a atividade de polícia judiciária. Então, existe um contrassenso em que não se prioriza, muitas vezes se utiliza a política de forma eleitoreira, de forma de marketing. Por quê? Porque os policiais realmente são excelentes, são referência mundial. Mas isso não está correto. Você colocar os policiais ali como uma bandeira política, em contrapartida, você deixando aqueles policiais com problemas financeiros, psicológicos, de saúde. Muitas vezes, olha outro dado interessante, a gente tem um número, e esse dado ele foi colhido através da ouvidoria do antigo ouvidor do Estado de São Paulo, que era o Benedito Mariano, que temos um índice, e aí eu falo da Polícia Civil e Militar, 5 vezes maior de morte de policiais por suicídio do que em confronto policial. O que isso pode fazer com que a gente reflita? O policial ali, ele está trabalhando além do seu limite,
porque não tem estrutura do Estado, colocando em risco a sua própria vida. Eu vi alguma matéria também sobre isso, mostrando que é alto o número de policiais civis e militares hoje mantidos em afastamento do trabalho também, por conta de tratamentos psiquiátricos e psicológicos, dada a consequência da função, né, sobre suas vidas aí, tudo. Realmente tem sido... Bem a propósito, eu ia fazer essa pergunta só no final, mas a senhora, de certa forma, deu uma deixa aí por falar em aparato de segurança também do próprio policial para fazer a seguinte pergunta. A Polícia Civil no estado de São Paulo, no que se refere aos EPIs, são necessários agora, por ocasião do Covid. Como está a atuação? Eles estão sendo abastecidos com os EPIs ou também nesse quesito o governo não está muito preocupado com isso? Hoje, depois de quase 3 meses, estamos indo para o 4º mês da pandemia, do isolamento social aqui no estado de São Paulo, o Sindicato dos Delegados de Polícia não tem recebido denúncias a respeito da falta de EPI. Porém, nos primeiros 2 meses, os policiais compravam com o próprio bolso, existia até uma boa vontade dos comerciantes e empresários locais em distribuição de EPIs, pois elas não existiam. Elas não tinham sido distribuídas de modo tempestivo. Então, os policiais eles estavam se virando da forma como poderia. Hoje, passado todo esse tempo, a gente não recebe mais denúncia de EPIs distribuídas de forma insuficiente. Doutora, e continuando, na questão dos salários, a estatística também minha do ano passado, pode ter sido feita alguma correção nesse tempo, mas eu via lá o estado de São Paulo como um dos mais baixos salários de todos os estados, e eu me lembro muito bem de ter visto que até o Amapá pagava mais. Continua assim ou houve alguma correção nesse período? Não, agora piorou, né? Porque agora tivemos um aumento de alíquota previdenciária, de forma, realmente, essa reforma da Previdência que foi feita a toque de caixa, às escondidas nas madrugadas de um dia para outro, ela destruiu ainda mais os direitos dos servidores públicos como um todo, incluindo aí os policiais civis. Então, o nosso salário, na realidade, diminuiu. Temos agora uma alíquota previdenciária muito maior. Então, no final do mês, você abre ali o seu salário e tem um déficit ainda maior do que já tínhamos. Então, o nosso salário continua figurando como o pior salário da federação em todas as carreiras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. O que é importante aí é frisar que é necessário policiais suficientes, porque a gente vê no interior é o seguinte: a delegacia da mulher ali como mais uma função para aquele delegado que já tem outras delegacias, tendo que presidir outros inquéritos, acumulando mais uma delegacia. Então, não adianta o governo do estado de São Paulo anunciar a abertura de várias delegacias, inclusive 24 horas, retirando policiais e delegados de delegacias onde já são escassos os policiais e colocando em outras delegacias, simplesmente para apaziguar mais uma bandeira política. Então, se há necessidade de abertura de delegacias da mulher, sim, há, mas há muito mais necessidade de contratação de policiais. Afinal, fica realmente humanamente impossível aquele delegado poder exercer a função de 3 ou 4 ou 5 delegados de polícia. Doutora, e aí a sua entidade, a sua presidência está fazendo o que para tentar reverter essa situação toda dita pela senhora? Temos uma ação civil pública movida contra o Estado de São Paulo, contra o governo do Estado de São Paulo, na obrigatoriedade para que o governo seja obrigado à contratação no mínimo do déficit de policiais. Esta ação civil pública já teve um parecer positivo do Ministério Público, no sentido de condenação, inclusive, de pagamento de dias multa no não cumprimento dessa obrigação. Estamos aguardando agora a sentença judicial. Temos inúmeras ações contra o governo também, contra a Fazenda, no sentido das alíquotas previdenciárias, de toda essa reforma, que tiveram vários pontos ali inconstitucionais da PEC. Temos ações também em relação ao salário dos policiais, do mínimo existencial. Ingressamos 2 anos atrás em relação a esse mínimo existencial, porém ela foi rejeitada depois de observada e analisada pelo Tribunal de Justiça. Então, teremos que novamente entrar
com outra ação de dissídio coletivo, porque ao policial civil não se permite greve. Nesse sentido, alguns tiveram a interpretação que o dissídio coletivo era correlato à greve. E não, são duas frentes paralelas, porém foi essa a interpretação do Tribunal de Justiça, mas continuaremos ingressando. E fora as inúmeras ações que nós temos, tanto coletivas como individuais, para alterar o índice de litigiosidade contra o Estado, contra a Fazenda, para que ele, de alguma certa forma, possa pagar, no mínimo, o justo aos policiais. Porque até alguns direitos, como, por exemplo, insalubridade, por exemplo, se não houver a litigiosidade, se não tiver ações contra o Estado, ele fica inerte, ele não paga o que lhe deve. Então, infelizmente, a situação é muito grave, é muito difícil, o tempo todo temos que exigir o que nos é de direito.